Oi gente, meu nome é Tamara e hoje a gente vai conversar sobre a arte de produzir efeitos sem causa do Lourenço Mutarelli. A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa é um livro nacional que conta a história do Júnior. O Júnior era casado, tinha um filho e eles estavam indo numa viagem para a praia, mas por causa de um acontecimento com a família dele, ele acaba deixando os dois lá, indo embora e voltando para casa do pai. Como aquilo não foi planejado, a mala dele era quase inútil e ele estava praticamente sem dinheiro nenhum. E lá estava ele no centro de São Paulo, ele acaba sendo assaltado e fica só com a roupa do corpo e assim ele vai para casa do pai, que ele chama de Sênior, já que os dois têm o mesmo nome. O pai do Júnior, ele é aposentado, então ele não trabalha e ele também aluga um dos quartos da casa para uma estudante chamada Bruna. Então lá tá ele de volta na casa do pai, sem emprego, que perdeu o emprego também, sem nada, sem mal ter um lugar para ficar, já que o outro quarto está ocupado, então ele acaba tendo que ficar no sofá da sala. O Sênior permite então que ele fique ali até ele conseguir reorganizar sua vida, colocar as coisas de pé, arrumar um novo emprego para poder ir para outro lugar. Mas as coisas ficam difíceis, o Júnior não consegue superar as coisas que aconteceram, não consegue parar de pensar no que aconteceu, não dorme direito, tem pesadelos ou dorme até demais o dia todo. A rotina dele se acaba, a vida dele começa a ficar confusa e ele não sabe o que fazer. E assim ele vai indo cada vez mais pro fundo do poço. Um dia ele recebe uma caixa pelo correio. Essa caixa tem algumas reportagens em inglês, alguns CDs, e ele não entende direito a língua, então ele tenta traduzir, ele tenta reproduzir os CDs de alguma forma, mas não consegue de jeito nenhum, em lugar nenhum. E essa caixa não tem remetente. O fato dele não conseguir entender o que aquela pessoa que mandou aquelas coisas quis dizer, porque ele não consegue abrir e entender nada do que está na caixa, vai começando a afetar a cabeça dele, vai começando a deixar ele meio doido. E assim ele vai indo, com os problemas da vida e mais as coisas que acontecem que ele não consegue entender, essas caixas que vão chegando e ele não consegue entender, pouco a pouco ele vai perdendo a cabeça. Basicamente a história sem spoiler é essa. Esse é um livro nacional, como eu falei, que eu já tinha lido inclusive anos atrás. Esse livro teve uma adaptação em filme chamada Quando Eu Era Vivo e eu assisti esse filme no cinema. Eu fui lá no Freicaneca, no centro de São Paulo, eu não lembro se eu fui especificamente para ver esse filme ou se eu cheguei lá e vi em cartaz e me interessei, mas eu comprei o ingresso pro filme e lá nesse shopping Freicaneca, bem do lado da bilheteria, tem uma livraria. E eu sempre ia lá para dar uma olhada quando eu ia no cinema, antes de entrar para a sessão. E eu vi logo de cara o livro. Eu não sabia que o filme era baseado num livro. Aí eu comprei o livro, troquei o ingresso, porque eu queria ler o livro antes de assistir. Inclusive, nesse dia eu assisti A Menina que Roubava Livros, que é outro filmaço. E na semana seguinte eu fui assistir, então, Quando Eu Era Vivo. Eu lembro que eu gostei demais desse livro na primeira vez que eu li, isso lá na época que saiu o filme, acho que deve ser uns 8 anos atrás. Mas eu não conhecia nada do Lourenço Mutarelli na época, né, do autor na época. O Lourenço Mutarelli, ele basicamente produz muito mais quadrinhos do que romances. Mas ele tem vários outros livros também. Inclusive, A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa é o quarto livro lançado por ele. Eu não sei se é um traço dele produzir muito mais quadrinhos do que romances, mas esse livro aqui, ele é muito rápido. As coisas nele são bem diretas. Ele não tem grandes ambientações, não tem muita explicação sobre onde tá o quê, mas ele tem muitos diálogos, é bem direto e é até engraçado que quando ele precisa explicar alguns momentos, alguns sentimentos ou algum acontecimento, ele escreve que ele vai num tiro só. Tem parágrafos que tem 2 páginas, porque ele vai contando e ele não para, não dá um descanso enquanto ele não termina. É um pouco incômodo nisso, parágrafos muito grandes acabam sendo cansativos, mas em compensação todo o resto do livro é tão dinâmico, tão direto, que isso não chega a atrapalhar. Então, sendo um livro que, digamos, quase 90% dele é diálogo, a leitura dele é rápida, flui muito bem e você nem percebe que está virando páginas e páginas da leitura. O legal também aqui é que ele não é um livro traduzido, ele é um livro nacional. Então, os vícios de linguagens, as expressões, são expressões que a gente conhece aqui. Pelo menos para mim, como é um livro ambientado em São Paulo, expressões de São Paulo, então são coisas que para mim são naturais, porque te traz mais familiaridade nos livros. Isso é uma coisa que tem me agradado e me animado bastante com livros nacionais, que isso de você se relacionar com a linguagem, por exemplo, não é nenhuma novidade para ninguém, mas como eu falei, eu não tenho muito costume de ler livro nacional. Tô readquirindo esse costume agora. Isso de você se familiarizar, reconhecer as expressões que você usa, por exemplo, num livro, é bem legal. E mesmo as expressões que você
você não usa no dia a dia, como por exemplo as que são usadas pelo pai do Júnior, por ele ser mais velho a gente não usa, são expressões que já passaram, você conhece, você reconhece elas porque você já ouviu em casa, já ouviu no seu dia a dia quando você era criança, por exemplo. O livro traz o que está escrito no título mesmo, então pode ser frustrante ou curioso. Ele não te dá as respostas, você vê as coisas acontecendo, mas você não sabe exatamente o porquê delas estarem acontecendo. Ele te dá vários motivos ou nenhum motivo e você tem que tentar entender o que é que leva aquilo e às vezes você não vai entender mesmo porque ele não quer que você entenda. Mas gera uma curiosidade muito grande, uma ansiedade de saber o que vem, então eu achei muito legal. Mas eu vou falar para vocês que é a segunda vez que eu leio esse livro e eu até hoje não tenho todas as respostas para tudo. Esse livro parece um livro bem confuso e meio que ele é mesmo, mas por algum motivo ele me chamou muita atenção, ele me deixou muito curiosa e eu gostei pra caramba desse livro, mesmo agora na minha segunda leitura. Quando eu li da primeira vez, eu com certeza gostei mais do que eu gostei dele agora. Mas eu acho que é porque na primeira vez era tudo surpresa, né? Agora eu já sabia o final, eu já sabia a maior parte da história. A única coisa que eu tava reaprendendo mesmo, digamos assim, são os detalhes da história. Então talvez isso tenha mudado um pouco a minha visão agora na segunda leitura. Mas não é porque eu gostei mais dele na primeira vez que eu li do que agora que eu saí decepcionada da leitura. Não, pelo contrário. Eu continuo gostando muito do livro, eu continuo achando muito interessante, mas eu sei que não é um livro que vai agradar todo mundo. Ele não é uma história fechadinha, ele não vai te dar todas as respostas, ele não vai te dar grandes ambientações, você vai ter que usar muito mais da sua imaginação do que um livro que te dá o que você pensar, digamos assim, mas pra mim foi uma releitura que valeu super a pena. Fora isso, também vale falar dessa edição. O Lourenço Mutarelli aqui, ele sai do quadrinho, mas parece que o quadrinho não sai 100% dele. Não que aqui tenha tirinhas ou quadrinhos ou qualquer coisa assim. Não, mas tem muitos elementos visuais. Quando, por exemplo, o Júnior começa a perder a cabeça, ele começa a escrever obsessivamente algumas coisas e a gente vai ter no livro várias páginas desses escritos dele, como se fosse o papel que ele está escrevendo mesmo, como se fosse o que ele está tentando descobrir. Na história conta que ele pegava todos os papéis da casa e escrevia, conta como ele escrevia, conta a forma que ele tentava juntar as palavras, as letras, para tentar achar resposta para as dúvidas dele. E tudo isso, como eu falei, vai ser mostrado aqui. Tem vários desenhos, a escrita dele, as páginas escritas dele, ou quando ele acha alguma coisa e ele tenta conectar as letras, tem também, a gente tem o texto escrito normal, como estaria digitado no livro, e os riscos de caneta azul, de como ele estava tentando entender as coisas. Isso foi muito legal, eu achei um baita toque na história para você se envolver mais com aquilo que está acontecendo com ele. É muito legal você entrar na cabeça do personagem, na loucura dele, e eu achei perfeito. O único problema desse livro é que você não acha mais ele em edição física novo, pelo menos. Você só vai achar ele usado. Mas na Amazon tem o e-book desse livro sim, e ele tá muito bom. Eu li pelo e-book em vários momentos e eu comparei esses pedaços das páginas onde tem os riscos do personagem, né, digamos assim, os vários escritos dele, os desenhos, e tá bem legível no Kindle também. Reduzido, claro, né, porque é uma página menorzinha, mas tá lá e ficou razoavelmente bom. No geral, esse livro com certeza é um livro que não vai agradar todo mundo, não tem grandes ambientações, não é fechadinho, não vai te dar todas as respostas, você vai ficar coçando a cabeça um tempão depois tentando entender várias coisas, e muitas coisas você não vai entender, porque eu realmente acho que nunca foi a intenção do autor que a gente entendesse tudo, mas é um livro rápido, dinâmico, interessante, te deixa curioso, e eu adorei fazer essa leitura mais uma vez. Dito isso, eu fui assistir o filme. O filme ele se chama Quando Eu Era Vivo, que é uma referência a um pedacinho do livro também. Como eu falei, a primeira vez que eu assisti esse filme foi no cinema, e depois que eu li o livro novamente, eu reassisti o filme também. Assim como o livro, o filme também não vai agradar todo mundo. Muita gente já não é tão chegada ao cinema nacional, cada um tem a sua ressalva por algum motivo, e aqui esse filme também acaba sendo bem diferente do que a gente está acostumado. Ele é um filme mais lento, mas ele é propositalmente lento, para você sentir cada coisa, para você ver cada expressão do personagem conforme a mente dele vai mudando, para você entender o que está acontecendo na cabeça dele ou tentar entender o que está acontecendo na cabeça dele. E de uma certa forma ele é bem diferente do livro. Ele não foge da lógica do livro. O que é mostrado no filme de alguma forma foi citada no livro, mas não é fiel. O final é diferente, os motivos são diferentes, os acontecimentos
mudam, mas tudo de uma certa forma se liga ao livro sim. Por exemplo, no livro tem um mínimo comentário sobre uma característica, digamos, da mãe do Júnior. Já no filme isso é bem explanado, mostrado vários momentos, eles criaram memórias com aquela característica da mãe, criaram várias coisas, o que ficou bem legal. Ficou como se fossem informações adicionais do livro mesmo, porque ele não foge da lógica da história. Mas algumas coisas acabaram saindo do filme também. Por exemplo, no filme não tem as caixas, ele não recebe as caixas sem remetentes. O que vai mudando a cabeça dele são outras coisas. Mas o fato do filme ser diferente do livro não deixou ele ruim, porque ele te dá muito mais detalhes, ele te deixa ainda mais ansioso e ele acaba fechando a história todinha, te dando todas as explicações que no livro não tem. Fora que, como você já conhece a história do livro, você fica ansioso para determinadas coisas acontecerem no filme, mas não significa que elas vão acontecer. Então você fica numa ansiedade para uma determinada coisa e o que acontece é outra. E isso tem um efeito legal, inclusive, porque você se surpreende mesmo já conhecendo a base da história. De novo, é um filme diferente sim do livro, mas ele não vai fugir da lógica da história. Mas é um filme que com certeza não vai agradar todo mundo. Eu sei que muita gente não assiste tanto filme nacional, mas eu acho de verdade que vale muito dar uma chance, tanto pro livro quanto pro filme. Mesmo os dois sendo diferentes, são muito bons e eu acho de verdade que vale a pena dar uma chance. Tanto que eu gostei que eu quis reler e reassistir o filme depois desses anos. Desse filme também vale muito falar dos atores. O pai do Júnior, o Sênior, ele é interpretado pelo Antônio Fagundes, a Bruna pela Sandy e o Júnior pelo Mahat Descartes. E o Mahat tá perfeito nesse papel. Ele vai ficando realmente assustador, você consegue ver no rosto dele a loucura, os sentimentos, é muito, muito bom. Ele com aquele cabelo, com aquela cara, se eu visse na rua, eu atravessava a rua. Ele ficou realmente muito bom pro papel, o que eu acho que fez toda a diferença na hora de fazer o filme. Então é isso, hoje eu deixo a dica desse livro e desse filme, que apesar de diferentes, eu acho muito bom e que vale muito a pena uma chance. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscreve no canal também para ajudar o canal a crescer, comenta pra gente poder conversar e compartilha com quem gosta desse tipo de conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo e até mais!